conversões analógicas digitais são cada vez mais frequentes. Os sinais analógicos, sejam eles áudio, vídeo ou comunicações, são processados digitalmente, facilitando a transmissão e o armazenamento. Codec é o acrônimo para coder e decoder em inglês, podendo ser um dispositivo de hardware ou software que tem por finalidade converter um arquivo de som ou imagem da sua forma original para a sua forma comprimida e depois realizar o processo inverso. Nosso projeto envolve a parte de codificação respeitando o padrão DTMF. O DTMF utiliza uma sinalização multifrequencial, ou seja, uma combinação de tons para descagem. O tom de descagem final enviado à central é a frequência resultante do batimento da frequência alta e baixa de uma certa tecla, e pode ser modelada matematicamente por sinal igual a seno de 2πFA mais seno de 2πFB no domínio do tempo, onde FA representa a frequência alta e FB representa a frequência baixa. Nosso projeto utiliza-se de uma tabela para varredura de valores, comparando-os e tomando o mais próximo como referência para a formação do sinal. O código foi implementado em MATLAB. Este programa foi criado para a disciplina de PDS e visa criar um sinal padrão DTMF, utilizando uma tabela de valores de ângulos e seus respectivos senos. Grupo C, encoder, com tabela de senos sem ruído, Felipe Rezende Borba, Bruno Quirino de Oliveira, Samantha Cristina Menezes Brito, março de 2010. O tempo de sinal e o tempo de silêncio é dado pelas variáveis timeSignal e timeSilêncio e são listadas em milissegundos. A variável tamanho possui a quantidade de algarismos do número a ser encodado. Uma tabela de frequências foi criada para associar o número encodado à frequência baixa e à frequência alta. O número é a primeira coluna da matriz. A frequência baixa é a coluna 2 da matriz FREC. E a frequência alta é a coluna 3 da matriz FREC. Os caracteres A, B, C, D, asterisco e jogo da velha foram associados a números para efeitos de comparação no programa em MATLAB. O número 10 é associado à letra A, o número 11 à letra B, o número 12 à letra C, o número 13 à letra D, o número 14 foi associado ao símbolo asterisco e o número 15 associado ao símbolo jogo da velha. A variável SYNTAB é a matriz que contém os valores dos ângulos e dos senos dos seus respectivos ângulos. A coluna 1 é o ângulo, que varia de 0 a 2π, no intervalo entre eles de 2π dividido pelo ajuste escolhido, e a coluna 2 é o seno do respectivo ângulo, da mesma linha. Sobre a construção do sinal. O tempo de silêncio é criado através da variável N2 ou Y-silêncio, que vai de 0 ao tempo de silêncio no intervalo de 1 sobre Fs, a frequência de amostragem. 1 sobre Fs representa o período do sinal. Como falamos anteriormente, o tamanho é a variável que guarda o número de caracteres digitados a serem encodados. Portanto, um laço de for é criado para fazer o encodamento quantas vezes for necessário, por isso o contador cont é criado de 1 até o tamanho e repete o núcleo do programa quantas vezes existirem números a serem encodados. Um outro laço
é criado para varrer a matriz FREC de 1 até a sua última linha, para encontrarmos o valor digitado e suas respectivas frequências alta e frequência baixa, que são atribuídas a FA, frequência alta, e FB, frequência baixa. O núcleo do programa consiste na criação da variável n, que vai de 0 até o time de sinal, variando de 1 sobre a frequência de amostragem. Para cada valor de n é criado um argumento diferente para a frequência baixa e um argumento para a frequência alta. Depois de encontrado o argumento para a frequência alta e o argumento para a frequência baixa, precisamos reduzir o ângulo à primeira volta do gráfico de senos, pois a nossa tabela de senos vai apenas de 0 a 2π. O sinal final é o resultante da soma do sinal de frequência alta, YFA, e o sinal de frequência baixa, YFB, somados ponto a ponto e concatenados no fim de cada laço. A variável tamanho é o que determina quantas vezes o sinal será gerado, e ao final de cada laço, um sinal é concatenado ao outro, sendo que concatena-se o sinal, o tempo de silêncio, ou o sinal de silêncio, e o próximo sinal, e outro tempo de silêncio, até o fim do laço. Ao final do programa, o conjunto de valores que nos interessa é o y-fim. Plotamos este valor no tempo e logo após pedimos para tocar a variável y-fim na frequência de amostragem fs com 16 bits. Um programa no ambiente guide foi criado para receber a frequência de amostragem pela variável fs, o time signal, o time silêncio, e o tamanho é criado através do código do MATLAB. Para a criação da interface gráfica, utilizamos uma ferramenta do MATLAB, que é o Guide. Será solicitado o número a ser encodado, a frequência de amostragem, o tempo do sinal e o tempo de intervalo entre os dígitos. Com a construção da interface, é criado um arquivo .m. Como queremos armazenar os valores digitados para serem processados posteriormente, temos que adicionar algumas linhas de comandos. Para cada caixa de texto, será colocado este comando, que irá guardar parcialmente o valor digitado. Quando o botão Add for pressionado, os valores serão armazenados em variáveis. Para isto, adicionamos essas linhas de comando. Como os valores estão na forma de string, teremos que mudá-los para números. Assim, utilizamos esses comandos.